Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga, que vos traz hoje a resolução do Exame Nacional de Matemática B. Trata-se da primeira fase do ano de 2025. Apelo desde já a que façam a subscrição do canal. Nenhum mal virá ao mundo se vocês deixarem um like neste vídeo. Vamos então dar início à resolução. Questão 1. Galileu Galilei estudou, na sua época, o movimento de queda dos corpos. A queda de um corpo na vertical era muito difícil de cronometrar. Para retardar esse movimento, utilizou calhas assentes em planos inclinados. Na figura 1 está esquematizada uma das experiências realizadas por Galileu. Neste esquema, que não está à escala, o segmento de reta AB representa a calha por onde uma esfera se desloca, como a seta sugere, desde o ponto A até o ponto B, sendo o comprimento da AB 26,4 metros. Considere a função definida por, e temos a expressão ali embaixo, em que t é o tempo em segundos, decorrido desde o instante inicial, instante em que a esfera é largada em A, e dt é a distância em metros da esfera ao ponto A no instante t. 1.1. Determine o tempo que a esfera demora a percorrer a calha, representada por AB. Represente o valor pedido em segundos arredondado às décimas. Se em cálculos intermédios proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. É boa prática assinalar as unidades em que vêm as nossas variáveis, t em segundos, distância em metros e já agora também os arredondamentos, cálculos intermédios com 2 casas, resultado final, décimas. E aquilo então que nós queremos calcular é quanto tempo é que a esfera demorou a percorrer a distância de 26,4, que corresponde ao comprimento da calha. Então, dt igual a 26,4, dt é 0,82t². Agora basta dividir tudo por 0,82. E, por fim, fazer a raiz quadrada. Nós queremos só a solução positiva, isto porque o tempo é maior ou igual que 0. (26,4) 0,82 e agora, respeitando o arredondamento, ficamos então com um tempo aproximadamente igual a 5,7 segundos. Está despachado. Diz-me a experiência que neste tipo de exercícios é quase certo que se tenha de usar a máquina de calcular mais à frente, então por que não usá-la desde já? Vamos aqui a funções, 0,82 x², traçar o gráfico, vamos aqui a eixos, vamos por aqui, por exemplo, entre 0 e 20, a calha, em bom rigor, não tem 30 cm, mas vou por aqui 30. Agora, só vir aqui a cálculo, f de x, pagar este valor, 26,4, e vamos então depois ver o valor de x, que lhe corresponde os tais 5,7 segundos. 1.2. Complete o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, seguindo da opção A, B ou C selecionada. Ao fim de um segundo, a esfera percorreu não sei quantos metros,
A taxa de variação instantânea da função d em t igual a 3 é, nos primeiros 4 segundos, a esfera percorre o dobro, triplo ou quádruplo do espaço que percorre nos primeiros 2. Então, vamos precisar do d de 1 para responder à primeira. Vamos precisar da derivada, ou, se quiserem, da taxa de variação instantânea, em t igual a 3. Depois vamos ter de comparar o espaço percorrido nos primeiros 4 com os primeiros 2 segundos. Então vamos precisar também do d de 2 e do d de 4. Agora vamos à máquina de calcular buscar toda a informação que precisamos. Era neste ponto que tínhamos ficado. Vamos aqui a expressões e aqui a estas opções. Derivadas, para saber a taxa de variação instantânea. E vamos pôr então aqui o valor da primeira derivada. Vamos ligar aqui. Podemos sair e, se calhar, até mais prático virmos aqui a tabela, porque temos aqui o valor de f' e também o valor de f. Então, temos aqui o f de 1, ou d de 1, se quiserem. Temos aqui o d' de 3 e depois aqui o d de 2 e o d de 4. Ou seja, toda a informação relevante está aqui. Agora vou copiar para a folha de respostas e depois responder às questões que nos são feitas. Cá está toda a informação relevante. Ao fim de 1 segundo, a esfera percorreu, ora, o d de 1, ou f de 1, como aqui aparece na máquina, 0,82. A taxa de variação instantânea da função d em t igual a 3 é o f' de 3, que nos aparece aqui, 4,92. Nos primeiros 4 segundos, a esfera percorre o dobro, triplo ou quádruplo do espaço percorrido nos 2 primeiros segundos. Então, vamos ter de fazer o d de 4 sobre o d de 2. Os valores estão aqui e aqui. 13,12, 3,28, até dá para perceber mais ou menos a olho que isto vai dar o quádruplo. Agora, só uma resposta final. BBC. Está feito. 1.3 admite que, como se representa no esquema da figura 2, que não está à escala, a calha foi colocada com uma inclinação de 7 graus relativamente ao plano horizontal do solo, representado na figura por CB. Determine a altura AC. Apresente o valor pedido em metros, arredondado às décimas. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 2 casas decimais. Só tomar aqui nota dos arredondamentos, para que fique tudo bem. Nós temos um triângulo retângulo, do qual nós temos também a hipotenusa, e estamos interessados no cateto oposto àquele ângulo. Então, não tenho dúvida, vamos ter de trabalhar com o seno. Seno de 7 graus há de ser igual ao comprimento de AC, que é aquilo que nos é pedido, sobre 26,4, que é a nossa hipotenusa. AC é igual a seno de 7 graus
vezes 26,4. Não se esqueçam que a máquina tem de estar em graus. 3,2 metros, fazendo o arredondamento às décimas. Eu acabei por não fazer cálculos intermédios. 2. A figura 3 é uma fotografia do Castelo del Monte, um castelo mandado construir no século XIII pelo imperador Frederico II, na região italiana da Apulia, perto da cidade de Bari, onde se acredita ter estado o famoso matemático Leonardo de Pisa, Fibonacci. Admite que a estrutura do castelo é constituída por uma parte central com 20,5 metros de altura, delimitada interior e exteriormente pela superfície lateral de 2 prismas octogonais regulares e por 8 torres com a forma de prisma octogonal regular com 24 metros de altura. Reparem que as torres são um pouco mais altas que aquela parte central. Na figura 4, que não está à escala, apresenta-se um esquema simplificado da base dessa estrutura, construída a partir de 8 octógonos regulares com 3,4 metros de lado e 2 octógonos regulares concêntricos com 7,5 e 11,5 metros de lado, com lados paralelos que distam aproximadamente 4,8 metros. Nesta figura assinalam-se ainda 2 apótemas de 2 octógonos, um com aproximadamente 4,1 metros e outro com aproximadamente 9 metros. 2.1 determine o volume da estrutura do castelo de acordo com os dados apresentados, apresenta o valor pedido em metros cúbicos, arredondado às unidades. Cálculos intermédios, não proceda a arredondamentos. De notar que volume de um prisma será sempre a área da base vezes a altura. No caso das torres, o volume de uma torre será a área do octógono vezes a sua altura. E a área do octógono vai ser dada por aqui. Trata-se de um polígono regular. Vamos multiplicar o semiperímetro pelo apótema. Já, quando formos a fazer o volume da parte central, temos de ter em atenção ao seguinte. Para se obter o volume da parte central, vamos ter de agarrar no volume do prisma octogonal que tem como base este octógono maior. Então, eu vou pôr aqui a área do octógono grande vezes a altura e vou ter de lhe retirar aquela parte do meio que corresponde a um prisma octogonal cuja área da base é aquele octógono que está a branco. Então vou pôr aqui a área do octógono pequeno vezes a altura. A altura, como é a mesma, podemos pô-la em evidência. E é este o caminho que vamos seguir. Então, este octógono que aparece aqui é cada um daqueles octógonos pequenos que serve de base às torres. Torres essas que têm uma determinada altura. Este octógono grande é este aqui. Octógono pequeno é aquele que delimita aquela área que está a branco. E terem atenção que a altura das torres
não é igual à altura da parte central, por isso vou pôr aqui H2 em vez de H. Estamos prontos então a seguir com o problema. Volume das torres. Temos 8 torres. Agora vou pôr aqui a área da base, ou seja, a área daquele octógono, que é o semiperímetro vezes o apótema. O perímetro será 3,4 vezes 8, porque são 8 lados, e temos que dividir por 2. Vezes o apótema, que é 4,1. Vezes a altura, que é de 24 metros. Tudo isto dá 10.705,92 metros cúbicos. Aqui o 8 é o número de torres. Isto é o semiperímetro. 4,1 é o apótema. 24 a altura. Isto para esclarecer melhor este cálculo. Volume da parte central. Vamos pôr então aqui a área do octógono grande. Ora, de lado tem 11,5. Vamos multiplicar por 8 para ficar com o perímetro, dividir por 2 para ficar com o semiperímetro. Quanto é que é a sua apótema? Tem de ser os 9 e depois mais este bocadinho que é 4,8. Vamos retirar agora a área da base deste prisma, ou seja, a área que ali está a branco, que também é um octógono, tem lado 7,5, vamos multiplicar por 8 e dividir por 2, e ficamos com o semiperímetro, e a sua apótema é apenas 9. Tudo isto tem de multiplicar pela sua altura, que é 20,5. Ela é mais baixa do que as torres. Sete quatro 78,4 metros cúbicos. O volume das torres, vamos só aqui recordar, 10.705,92. Sendo assim, o volume da estrutura do castelo será a soma destas duas. O resultado é para dar com arredondamento às unidades.
3.884 metros cúbicos. Assim está correto. 2.2. Num dos 8 prismas octogonais regulares com 24 metros de altura, fixa-se um referencial ortogonal e monométrico OXYZ, cuja unidade é o metro, tal que a origem do referencial coincide com o centro do prisma e que o eixo OZ interseta as bases do prisma nos seus pontos, como se representa na figura 5. Qual das equações seguintes define o plano que contém a base inferior do prisma representado na figura 5? Eu vou tentar desenhá-lo numa outra perspectiva. Aqui, eixo do Z, Y para aqui, o X aponta para vocês. Vamos pôr aqui o nosso prisma. Será qualquer coisa assim. E nós sabemos que daqui a aqui são 24 metros, corresponde à altura das torres, e se o centro do prisma corresponde ali com a origem, então temos, em termos de distâncias, 12 metros para aqui e 12 aqui. Então, em termos de equação, o plano que contém a parte superior seria Z igual a 12, mas nós queremos da parte inferior Z igual a menos 12. B. 3. O Castelo Del Monte é classificado como Património da Humanidade pela Unesco. Atualmente, é também um espaço museológico podendo ser visitado pelo público. O número de visitas ao museu pode ser influenciado por variáveis como, por exemplo, os gastos em publicidade. Na tabela 1 apresentam-se os gastos em publicidade X em milhares de euros em alguns meses de um determinado museu e o correspondente número aproximado de visitantes Y em milhares desse museu no mesmo mês. Admita válido o modelo de regressão linear de y sobre x obtido a partir dos dados apresentados na tabela. Estime, com base nesse modelo, o número de visitantes que este museu teria num determinado mês, caso nesse mês os gastos em publicidade fossem de 7,4 milhares de euros. Na sua resposta, apresente os valores dos parâmetros da equação da reta de regressão linear de y sobre x arredondados às milésimas. Também o valor pedido é em milhares, arredondado às unidades. Está na hora então de irmos à máquina de calcular, introduzir estes dados e chegarmos ao modelo de regressão linear de y sobre x. Vamos então aqui a regressão e vamos então introduzir também os dados. Cá estão eles, vamos aqui a gráfico. Aqui acima escolher regressão, regressão linear. Carregar na seta para baixo. Nós queremos agora estimar o valor em 7,4. Depois só carregar na tecla para a esquerda. Caso contrário é só digitar mesmo 7,4 e temos então aqui toda a informação necessária. Vou só tomar nota dos arredondamentos, como é que eles os querem, os parâmetros milésimas e, no final, o valor estimado unidades. Vou então aqui escrever a reta de regressão linear, 3,629
x menos 6,714. E agora estimar o tal valor, ou seja, estimar o número de visitantes, admitindo que se gastou 7,4 milhares de euros em publicidade. Aproximadamente 20 milhares de visitantes, isto com arredondamento às unidades. 4. Um drone sobrevoa o Castelo Del Monte para captação de fotografias, seja f de t a altura do drone em relação ao solo, em metros, t minutos após o início do voo para t entre 0 e 7. Sabe-se que, durante os primeiros 3 minutos de voo, a altura do drone aumentou e que nos restantes minutos a altura se manteve constante. Seja f a função que dá a taxa de variação instantânea da função f para cada valor de t. Na figura 6 apresentam-se dois gráficos, A e B, em referencial cartesiano ortogonal. Justifique que nem o gráfico A nem o gráfico B podem representar a função f. Apresente uma justificação para cada um dos gráficos. Vamos analisar aqui os primeiros 3 minutos de voo. A função f é crescente neste período. Isto porque a altura do drone relativamente ao solo está a aumentar. Sendo assim, nós sabemos que a taxa de variação instantânea, f' de t, terá de ser positiva. Sendo que a taxa de variação instantânea, neste caso, assume a denominação de f maiúsculo de t. E isto vai pôr de parte o gráfico B. Isto porque ele é negativo ali nos primeiros 3 minutos. Vamos agora ver o que é que se passa neste período, quando o tempo está entre 3 e 7 minutos. Então, nós sabemos que f é constante. Isto porque a altura do drone relativamente ao Sol não varia. Isso teria como consequência o seguinte. Tem de se verificar que f'(t) é igual a 0. F'(t) que aqui assume a denominação de f maiúsculo de t. Este gráfico já tinha ficado de fora. Ora, f de t toma aqui um valor positivo. Não toma um valor nulo. Sendo assim, isto deixa por terra o gráfico A. E está concluído. Sendo que é vossa responsabilidade agora elaborar um texto devidamente estruturado, tendo em conta aquilo que falámos aqui. 5. Uma orquestra realizou o concerto comemorativo do aniversário de um museu. 5.1. Os bilhetes para o concerto esgotaram e o preço de cada tipo de bilhete variava de acordo com o lugar no recinto. A tabela 2 é referente ao preço, em euros, de cada tipo de bilhete e à respectiva percentagem de bilhetes vendidos. Complete o texto de acordo com o modelo apresentado, selecionando a opção correta para cada espaço. Escreva na folha de respostas apenas cada um dos números 1, 2, 3, seguido da opção A, B ou C selecionada. Relativamente ao preço dos bilhetes vendidos, a moda é... a moda é aquele que tem maior frequência absoluta ou, neste caso, frequência relativa, porque isto está em percentagem. Então, trata-se deste
preço 12 euros, aquele a corresponde a uma percentagem de bilhetes vendida maior. Então, 12. A mediana é... Bem, se isto for a nossa frequência relativa, vamos pôr aqui a frequência relativa acumulada, a que eu chamei de FR com F maiúsculo. Sendo assim, 18 com mais 24 é 42, com mais 32, 74 e, por fim, aqui 100. Quer dizer que os 50% vão ser atingidos também aqui para o preço de 12 euros. E, por fim, temos de calcular a média. Vamos então fazer isso. Seis vezes 18 mais 10 vezes 24 mais 12 vezes 32 mais 15 vezes 26. Vamos dividir por 100, que é o nosso total, isto porque estamos a calcular a média através das frequências relativas e não das absolutas. E isto dá 11,22 euros. Que é a B. Resposta final. A, B, B. De seguida, vamos agarrar na máquina de calcular e calcular também a média e a mediana através da mesma. Vamos então a isso, é só chegar aqui a estatística e introduzir os dados. São poucos, por isso isto também era muito rápido. Estatística, o que é que temos aqui? Média, 11,22, mediana, 12, moda, 12. Tudo aquilo que nós também conseguimos tirar à mão. 5.2. Alguns minutos antes do início do concerto estavam 600 espectadores no recinto, 70% dos quais eram adultos. Desde esse instante e até ao início do concerto, entraram mais espectadores no recinto, todos adultos, e ninguém saiu do recinto. Considera que é sorteado um dos espectadores presentes no recinto no início do concerto. Sabe-se que a probabilidade de o espectador sorteado ser um adulto é igual a 0,76. Determine o número de espectadores que estavam no recinto no início do concerto. Bem, esta percentagem é obtida a partir do momento em que nós soubermos o número de adultos no início do concerto sobre o número total de pessoas. Naqueles minutos antes do início estavam lá 600 espectadores, 70% dos quais adultos. Logo, 600 vezes 0,7, seja 742, 420 adultos. E entraram mais N adultos. O número total de pessoas, então, passou a ser de 600 mais N, que foi as que entraram. Ninguém saiu. A partir do momento em que
600 mais n é diferente de 0, então aquele 600 mais n pode ir para o outro lado a multiplicar. Vamos fazer aqui a distributiva. 456 mais 0,76 n igual, do outro lado, 420 mais n. 456 menos 420 dá 36 e 1 menos 0,76 dá 0,24 n. Agora vou só trocar aqui de lado e dividir, vamos ficar com n igual a 36 sobre 0,24, o que dá 150 adultos que entraram. Mas não é isso que nos pediram, eles pediram-nos o número de espectadores que estavam no recinto, independentemente de serem adultos ou não. Logo, 150 mais os 600 que já lá estavam, 750 espectadores. Está feito. 6. Num documento do Instituto dos Museus e da Conservação, refere-se que um dos fatores que influencia a conservação dos artefactos é a umidade relativa do ar. A figura 7 é uma imagem de um capacete de bronze pertencente ao Museu de Lagos. Admita que a umidade relativa GDT em percentagem do ar em função do tempo, em horas, na sala onde se encontra exposto o capacete entre as 0 e as 24 horas de um determinado dia é dada por 6.1. Qual dos valores seguintes corresponde à percentagem mínima de umidade relativa, arredondada às unidades naquele dia, na sala onde se encontra exposto o capacete de acordo com o modelo apresentado? Mínimos de funções em matemática B, temos de usar a máquina de calcular. Vamos aqui a funções, introduzir aquela função. Traçar o gráfico. Vamos aqui a eixos, o x entre 0 e 24. Para já vou deixar o y. E parece-me bem. O mínimo, basta carregarem com a seta para a esquerda, está ali assinalado. Temos então um mínimo de 27,7%. Eu creio que ali está arredondado as unidades, por isso 28%. Falta só assinalar aqui a resposta C. 6.2. Para uma boa conservação dos objetos metálicos, estes devem estar em ambientes com umidade relativa inferior a 30%. Determine, de acordo com o modelo apresentado, durante quanto tempo é que esta condição não foi respeitada naquele dia na sala onde se encontra exposto o capacete. Apresente o resultado em horas e minutos, com os minutos arredondados às unidades. Vou tomar nota disso. Cálculos intermédios, valores arredondados às milésimas. Para progredirmos, vamos ter de ir mais uma vez à máquina gráfica. Tínhamos
ficado por aqui. Agora é só ir ali acima as expressões, adicionar um elemento e introduzir aqui uma função com o valor constante 30. Voltando ao gráfico, até se já consegue perceber que foi naquele bocadinho ao início e naquele bocado todo no final em que a umidade esteve acima dos 30%. Logo nós vamos precisar daquela e daquela interseção. Aqui temos o valor desta, carregamos a tecla para a esquerda e temos aqui o valor da outra. Agora é só voltarmos então para concluir o problema. Temos então aqui as duas interseções. A maneira mais rápida é agarrarmos no período total, que é de 24 horas, e retirar aquele intervalo de tempo que fica aqui no meio. Nós temos aqui as interseções entre 13,890 milésimas nos cálculos intermédios, menos 0,954. E isto dá 11,064 horas. Então, ao período de um dia, 24 horas, tiramos aquele intervalo em que a umidade relativa que se quer para conservar, neste caso, os objetos metálicos, foi verificada. Mas nós queremos quando é que ela não foi verificada. Agora, isto tem de estar em horas e minutos. É fácil. Agarramos em 11 horas e agora agarramos na parte decimal e multiplicamos por 60 e isto vai dar em minutos. 11 horas, e agora o valor que sair daqui deve ser arredondado às unidades, 4 minutos. E está feito. 7. Muitos artistas, conhecidos pelas suas obras de arte abstrata, utilizam matemática nas suas criações. Na figura 8, que não está à escala, reproduz o vitral Dantes I do artista Theo van Doesburg, de 1917, que se encontra exposto no Museu Kröller-Müller, nos Países Baixos. No seu tamanho original, este vitral tem a forma de um retângulo com 37,4 cm por 57,4 cm. Na loja do museu, os visitantes podem adquirir reproduções do vitral Dantes I. Existem reproduções do vitral com diferentes dimensões, mas todas são semelhantes ao original. Uma dessas reproduções tem 614 cm² de área. Determine o comprimento e a largura dessa reprodução do vitral. Apresente os valores pedidos em centímetros arredondados às unidades. Em cálculos intermédios, se proceder a arredondamentos, conserve 2 casas decimais. Vou começar por assinalar aqui a questão dos arredondamentos, intermédios 2 casas decimais, resposta final, unidades. Agora vou pôr aqui as dimensões do vitral original. 57,4 centímetros e aqui 37,4. A área da reprodução é de 614 centímetros quadrados. E, sendo figuras semelhantes, a razão entre comprimento e largura terá de ser a mesma para ambas as figuras. Vou calcular esse valor utilizando o original. (1,53). Então, eu posso chegar aqui a este vitral e, se aqui for L, aqui terá de ser 1,53
53L, porque a razão entre o comprimento e a largura terá de ser a mesma. Podemos agora usar isto para calcular o L, porque estes 614 resultam do produto entre comprimento e largura. Logo, L vezes 1,53 L. Logo, L ao quadrado há de ser os 614 a dividir por 1,53, o que dá 401,31. E agora é só fazer a raiz positiva, isto porque L também é positivo, deste valor. O que dá 20,03 centímetros. Então, o comprimento, neste caso da reprodução, há de ser 1,53 vezes este valor, o que dá 30,65. Resposta final. Temos então largura, e agora aqui com arredondamento às unidades, 20 centímetros, e comprimento será então de 31 centímetros. E estamos conversados. Em alternativa, íamos pelas razões de semelhança. Eu vou dar aqui este o nome de 1 e este de 2. Calculávamos a área do primeiro, 37,4 vezes 57,4 dá 21,46,76 e íamos obter a razão de semelhança entre as áreas. Lembrar que esta razão de semelhança corresponde ao quadrado da razão de semelhança entre as dimensões. Por isso é que eu chamei-a de R². É mais fácil pôr do ponto de vista da redução. 614 sobre 21,46,76 está aproximadamente igual a 0,29. Quer dizer que a razão de semelhança entre as dimensões deles será a raiz quadrada deste valor. (0,29), respeitando então as duas casas decimais novamente, 0,54. Então, quer dizer que o comprimento da figura 2 há de ser igual aos 57,4 vezes 0,54, e eu vou já arredondar às unidades, o que dá 31 centímetros. Se estivermos a falar da largura, vamos ter de multiplicar os 37,4 pela razão de semelhança, o que dá 20 centímetros. Relembrar o seguinte: se estivermos a falar das dimensões do objeto, por exemplo, comprimento ou largura, para se obter o comprimento ou a largura da segunda figura, teremos de multiplicar pela razão de semelhança, porque esta está relacionada com as dimensões do objeto. Se estivermos a falar de áreas, para se obter a área da segunda figura partindo da primeira, teremos de multiplicar pelo quadrado da razão de semelhança. Se estivéssemos a falar do volume, teríamos de multiplicar pelo cubo da razão de semelhança.
8. Numa turma, a quando da eleição do delegado de turma concorreram 3 alunos, o Tony, o Bruno e a Carla. Cada aluno da turma escreveu no boletim de voto os nomes dos 3 colegas concorrentes por ordem de preferência. O resultado da contagem dos votos apresenta-se na tabela 3. Para se apurar o vencedor, aplica-se o método a seguir descrito. São atribuídos pontos a cada um dos concorrentes em função do seu lugar na ordem de preferências. 4 pontos por cada voto na primeira preferência, 2 se for na segunda preferência, 1 se for na terceira preferência. Determina-se para cada concorrente a soma dos pontos obtidos. Declara-se vencedor o concorrente que obtém mais pontos. Determine o vencedor desta eleição de acordo com o método descrito. Vou pôr aqui ao lado a pontuação, 4, 2, 1. Vamos então ao António. Aqui ele teve 5 primeiras preferências, por isso 5 vezes 4. Aqui teve 6 primeiras, 6 vezes 4. Aqui teve uma segunda que vale 2, por isso 4 vezes 2. E por fim, uma terceira, logo 9 vezes 1. 61 pontos. Bruna ou Bruno, que já não me lembro, uma segunda preferência, logo teve 5 segundas preferências aqui, teve 6 terceiras, aqui 4 terceiras e, por fim, 9 primeiras. O que dá 56. Não chega para ganhar. Vamos à Carla. 5 terceiras, a valer 1. Aqui 6 segundas, que valem 2. Aqui 4 primeiras, que valem 4. E 9 segundas, que valem 2. 51 pontos. Então temos aqui o nosso vencedor. 9. O floco de neve de Corre é uma composição geométrica que se pode obter em várias etapas a partir de um triângulo equilátero inicial. De modo que, em cada etapa, a partir da segunda, se obtém um polígono cujo perímetro é 4/3 do perímetro do polígono obtido na etapa anterior. Na figura 9, apresentam-se as 5 primeiras etapas da construção de um floco de neve de Corre. Considerando-se, na primeira etapa, um triângulo equilátero de lado 1. Determine o perímetro do polígono obtido na oitava etapa. Apresente o valor pedido arredondado às décimas. Em cálculos intermédios, não proceda a arredondamentos. Aqui não há muito para pensar, porque o perímetro da figura seguinte é 4/3 do perímetro da figura anterior. Logo, estamos perante uma progressão geométrica. Com as seguintes características. Perímetro do primeiro é 3 e a razão é 4/3. Agora, podemos ir diretamente para aqui. O perímetro da figura 8, como é que é obtido? Ora, vamos ter que multiplicar, neste caso, 7 vezes aquele 4/3. Logo, 3 vezes 4/3 à sétima. Em alternativa, podemos ir pelo termo geral. P de n igual a P de 1 vezes razão elevado a n menos 1 e
ficamos com o mesmo. P de 1 é igual a 3 vezes razão 4 terços elevado a n menos 1, neste caso o n é 8, até ponho assim, 8 menos 1. Bem, tanto de uma forma como da outra, obtém-se o seguinte: 22,5. Isto não tem unidades, a única exigência era a questão do arredondamento, que deveria estar às décimas. E com isto conclui-se então o exame. O cúmulo da preguiça podia ser este: vir aqui à máquina, sequências, adicionar uma sequência, u de n mais 1, que seria igual ao u de n, ou seja, o termo anterior, vezes 4 terços. O u de 1 era 3. E agora podemos vir aqui, traçar o gráfico e ir à procura aqui do oitavo termo, ou então tabela, e mais uma vez virmos aqui à procura do oitavo termo.